Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu venho hoje a essa tribuna para falar de um tema da mais alta relevância para a sociedade brasileira. Eu estou me referindo à tão necessária reforma do sistema político eleitoral brasileiro. É urgente e indispensável empreendermos no Brasil um amplo movimento que coloque este tema no centro da agenda política do país, abordando aspectos da democracia representativa, da democracia direta, do aumento e aprimoramento do controle social junto ao Estado brasileiro em todos os seus poderes, do fortalecimento de nossas instituições, particularmente dos partidos políticos. O Brasil, senhor presidente, especialmente na última década, conquistou avanços significativos em várias áreas. Ampliou e melhor distribuiu a geração de renda, elevando o poder econômico das camadas mais pobres. Ampliou e qualificou direitos sociais e fortaleceu significativamente a sua economia. Este novo contexto socioeconômico foi fundamental para elevar o respeito do Brasil e o reconhecimento enquanto uma das nações de maior liderança em escala internacional, conquistando espaços privilegiados à sua intervenção no cenário político global. Frente a este novo momento, é urgente avançarmos também em outras dimensões e entendermos serem necessárias para a consolidação de uma nação soberana, altiva e profundamente democrática. O debate sobre o direito à comunicação e a democratização da mídia, sobre a reforma urbana e a desconcentração da propriedade e da riqueza, e o debate, neste caso, sobre o atual sistema político eleitoral brasileiro, são agendas no campo da democratização do país inadiáveis à sociedade brasileira. O fato é que, ao lançarmos um olhar mais atento sobre o atual sistema político-eleitoral brasileiro, podemos concluir que ele apresenta pontos positivos que permitiram conquistas importantes à democracia brasileira, como, por exemplo, o pluripartidarismo, a livre defesa de ideias, opiniões e ideologias, o crescimento de partidos com fortes vínculos populares. Por outro lado, senhor presidente, não podemos desconsiderar os seus gravíssimos defeitos e distorções, que se agravam de forma rápida e preocupante, colocando em risco a continuidade dos avanços necessários à plena democracia da sociedade brasileira. É muito grave o nível de intervenção que o poder econômico joga cada vez mais nas disputas eleitorais, transformando-se de fato na verdadeira cláusula de barreira eleitoral, que determina de maneira efetiva quais candidatos se elegerão ou não. Preocupa-nos também o nível das campanhas eleitorais, que sofre um sensível rebaixamento. Disputa de projetos, debates políticos e programáticos vem sendo substituído por pleitos pasteurizados, artificiais, disputa entre marqueteiros que diminuem as candidaturas a meras mercadorias, a serem vendidas aos seus clientes, neste caso, os eleitores e cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. O Partido dos Trabalhadores, nestes mais de 30 anos de existência, cresceu, se fortaleceu, enraizou-se socialmente, transformou-se numa das principais referências dos trabalhadores e trabalhadoras, governando cidades importantes, estados e nada mais, nada menos que o governo central do nosso país. Toda esta trajetória vitoriosa se deu justamente neste atual sistema eleitoral e político.
Contudo, nem por isso estamos acomodados ou satisfeitos. Ao contrário, estamos convencidos que este sistema está completamente esgotado, não permitindo mais os avanços necessários para as grandes transformações que a sociedade brasileira necessita. É urgentemente a necessidade de mudanças profundas. São por estes motivos que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Brasileiras, decidiu apresentar e conclamar a sociedade brasileira a se modificar ou a se mobilizar em prol de uma ampla campanha nacional pela reforma política no país. Registro também que inúmeras outras organizações e movimentos sociais se mobilizam em torno de uma plataforma que reúne mais de 40 entidades, entre as quais destaco aqui a OAB e a CNBB. Sabemos que essa não é uma tarefa fácil, mas é parte da história do PT não se furtar ao bom combate. Aliás, cabe dizer que o PT sempre enfrentou desafios difíceis ao longo de seus 33 anos, quebrando paradigmas, vencendo preconceitos. Elegemos com a força do povo o primeiro operário presidente e tivemos ainda a audácia de fazer história mais uma vez ao elegermos a primeira mulher presidenta deste país. É com essa credibilidade que o PT conquistou, ao longo de sua história, sendo um dos partidos mais respeitados pelo povo brasileiro, que vamos humildemente às ruas, em cada canto desse país, dialogar com a população e demonstrar que, sem partidos fortes, sem programas políticos consistentes, quem perde é a democracia. Para que a democracia brasileira possa avançar e se aperfeiçoar, é fundamental garantirmos o financiamento público exclusivo das campanhas eleitorais, que é a base da nossa proposta. Faço questão de repetir, não podemos mais conviver com um sistema eleitoral onde quem define as eleições é o poder econômico. Isso fere de morte a democracia, além de ser uma absurda distorção, pois retira do povo a soberania da decisão, o seu direito legítimo de definir quem deve ou não representá-lo. É inadiável que representantes públicos eleitos para tratar da coisa pública sejam eleitos com recursos privados. É inaceitável, melhor dizendo, que representantes públicos eleitos para tratar da coisa pública sejam eleitos com recursos privados. Acreditamos também que o financiamento público terá papel significativo no combate à corrupção, diminuindo as relações promíscuas existentes entre os financiadores privados e agentes políticos, que, após eleitos, concedem contrapartidas aos mesmos financiadores às custas do dinheiro público. Nós ainda defendemos o voto em lista pré-ordenada para os parlamentos, com paridade de gênero, para que seja garantida a participação justa das mulheres na política, que, apesar de ser maioria na sociedade, ainda somos subrepresentadas nos espaços de poder. E, por fim, trabalharemos pela convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva sobre a reforma política, para que se aprofunde a democracia brasileira a partir de uma vigorosa participação da sociedade. Sabemos ainda da enorme resistência de setores partidários e alguns segmentos da sociedade com relação a esse debate. Sabemos ainda da pouquíssima vontade e disposição de amplos setores presentes no parlamento em promover mudanças no atual sistema político. Aliás, a lógica predominante é: por que mudar um sistema que garante a manutenção do status quo, apropriado aos seus interesses e sobrevivência? Afirmo isto considerando as inúmeras iniciativas seguidas de fracassos e mais fracassos, tanto nesta casa, aqui no Senado Federal, quanto na Câmara Federal.
A última tentativa se deu na Câmara, neste mês de abril, quando, após meses de negociações, num esforço gigantesco e louvável na busca de acordo, liderado pelo relator, o deputado Henrique Fontana, o único ponto pautado em plenário foi a proposta de emenda constitucional que estabelece a coincidência de mandatos nos 3 níveis, e mesmo assim nem foi votada. Os demais pontos, os fundamentais, nem sequer foram apreciados em plenário. Este histórico do Congresso brasileiro revela que a alternativa possível para realizar uma reforma política que fortaleça os partidos, que aprofunde a democracia, ampliando inclusive a representação de segmentos sociais e populares, hoje subrepresentado nos espaços de poder, só será possível com uma ampla participação da sociedade e com a convocação de uma constituinte específica para o tema. Por tudo isso, senhor presidente, convoco a militância petista, os movimentos sociais e as organizações a acelerarem o processo de recolhimento das assinaturas, já que é necessário coletar, no mínimo, 1.400.000 assinaturas para que um projeto de iniciativa popular seja reconhecido. Tenho certeza que, com a contribuição de todos e de todas e de cada um, daremos um importante passo nessa que é uma das reformas mais importantes para a continuidade da construção do novo Brasil. Senhor presidente, era isso que eu gostaria de comentar e de falar a respeito deste tema tão importante que é a reforma política, mas quero aqui rapidamente também, aproveitando esta oportunidade, para fazer um relato de como foi a nossa tarde de hoje aqui no Senado Federal, senador Pimentel. Os movimentos sociais de todo o Brasil, diversos setores dos movimentos sociais, estão presentes aqui em Brasília, trazendo as suas pautas de reivindicações, fazendo as suas manifestações. E hoje à tarde, pela Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos a oportunidade de fazer 3 grandes reuniões. A primeira, que aconteceu no início da tarde, foi uma reunião com a Articulação Brasileira de Mulheres, onde estavam representados 9 estados da federação e que tinha como pauta a CPMI, que investiga a violência contra as mulheres, a reforma do Código Penal e a Lei de Diretriz Orçamentária. Foi uma discussão muito interessante, onde recebemos informações das mulheres, da ABM, e pudemos também compartilhar informações a respeito destes pontos aqui do Senado Federal. Uma outra reunião que aconteceu hoje à tarde, altamente representativa, com o auditório da comissão super cheio, foi uma reunião com a comunidade quilombola do Rio dos Macacos, que fica no estado da Bahia. 17 entidades estavam presentes, apoiando a comunidade quilombola do Rio dos Macacos, onde as famílias fizeram relatos a respeito da realidade que elas estão vivendo. Esta comunidade é uma comunidade negra, rural, que tem em torno de 70 famílias. As famílias são todas descendentes de escravos, uma comunidade remanescente de quilombo, e que, com a chegada da Marinha do Brasil na década de 70, essas famílias centenárias foram sendo, aos poucos, expulsas para dar lugar à Vila Naval. As famílias relataram situações muito difíceis que nós nos comprometemos em fazer os devidos encaminhamentos. Elas reivindicam o fim das violações dos direitos humanos naquela comunidade. Uma comunidade que não tem o direito de ir e vir, uma comunidade que não tem o direito de fazer reforma de suas casas, uma comunidade onde não tem acesso à água, não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso aos serviços de saúde, nem à educação.
uma comunidade que se sente e que é perseguida cotidianamente, recebendo ameaças, e que, diante do quadro apresentado, nós nos comprometemos em fazer diversos encaminhamentos aos ministérios que nós entendemos que têm condições de resolver aquelas questões. Então, este foi o nosso compromisso. Nós vamos dialogar com o Ministério da Defesa, dialogar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, também com a Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial, enfim, vamos fazer os encaminhamentos necessários para que possamos, inclusive com o INCRA, para que possamos ajudá-los a resolver essas questões tão importantes e que ferem profundamente a vida daquelas pessoas. Por último, senhor presidente, nós também tivemos a oportunidade de nos reunirmos com o Fórum LGBT do Estado do Espírito Santo. Estavam representados aqui 18 entidades de 13 municípios do Estado do Espírito Santo. A pauta se tratou do Plano Nacional de Educação, senador José Pimentel, que é o relator. Tive a oportunidade de informá-los que, com certeza, nas próximas semanas, nós poderemos aqui votar o Plano Nacional de Educação, que Vossa Excelência é o relator do plano. Tratamos também de políticas públicas para atender esse segmento, o segmento LGBT, e também da criação do Conselho Estadual LGBT do Estado do Espírito Santo, que já está com o governo do Estado, faltando apenas o encaminhamento para a Assembleia Legislativa. Portanto, eu quero finalizar a minha fala dizendo que o dia de hoje foi um dia, como todos os demais, de muito trabalho, de muitas reuniões e de muitos encaminhamentos. E que, com isso, não só o mandato, mas também a Comissão de Direitos Humanos se sente, como sempre, altamente comprometido com essas lutas e com esses movimentos. Então, era esse o registro, presidente, que eu gostaria de fazer nessa noite de hoje. Muito obrigada pela atenção de todos.